Olá pessoal, eu sou o Washington do Além do Crepúsculo e hoje eu queria compartilhar com vocês, mostrar para vocês a minha coleção do Demolidor, tá? Começando ali dos anos 60 até os dias atuais, o século 21, tá? Então eu só queria observar que não é possível mostrar tudo, gente, a minha coleção é muito grande. Mas eu vou mostrar alguns exemplares dessas décadas, entendeu? Então vamos lá, gente. Essa edição aqui, ela celebra o primeiro ano do Demolidor. Ele foi criado em 1963 pelo Stan Lee e pelo Bill Everett, tá? Então aqui a gente tem um ano de história desse personagem, nessa belíssima edição em capa dura. Essas edições aqui são continuações daquela, tá? Elas também se dão ali na década de 60. Então essa tem aqui que marca o primeiro encontro do Demolidor com o Homem-Aranha, não é? E ela segue. Porque aqui o Demolidor vai na Terra Selvagem, conhece o Kazar, não é? Que tem aquele tigre dente de sabre, o Zabu. Ok? E ela segue. Isso aqui é tudo década de 60, gente. Essa próxima aqui, ó, a gente já entrou aqui na década de 70. Esse aqui marca o primeiro encontro do Demolidor com o Doutor Destino. E essa, gente, é a primeira história em quadrinhos que eu li do Demolidor. E foi aqui que eu descobri que o Demolidor era um herói cego, não é? Então, é muito bacana essa história, tá? Eu não podia deixar de ter essa história. E aqui continua os anos 70, tá bem? Então ele aqui continua e a gente vai conhecendo cada vez mais a galeria de super vilões que ele enfrenta. Aqui ainda continua os anos 70, tá vendo? Inclusive tem uma história que ele enfrenta o Namor. Essa história é muito legal, tá? No tempo que o Namor era super-herói. Não depois que ele virou aquele super vilão ridículo que a Disney transformou ele no filme no Pantera Negra Wakanda Forever. Aquilo foi horrível, viu, gente? Inadmissível. Odiei o filme. Tá, então eu mostrei para vocês alguns exemplares da década de 60 e 70. Continuando, galera, essa aqui nós entramos nos anos 80. E eu tenho aqui toda a fase Frank Miller, que segundo os críticos e vários leitores do Demolidor, essa é a melhor fase do personagem. É uma fase que foi produzida pelo gênio dos quadrinhos Frank Miller, tá? Então assim, eu não vou abrir para vocês. Cada encadernado desse compila várias histórias produzidas, escritas e desenhadas pelo Frank Miller com a arte final do Klaus Jenson, tá? A mesma dupla que fez o Cavaleiro das Trevas, galera. Então eu tenho esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro, tá? Tenho esse aqui também, que é muito elogiado pela crítica também do Frank Miller, e desenhado pelo David Mazzucchelli. E essa aqui, que para mim é as melhores histórias do Demolidor, tá? Que é a Queda de Murdoch, uma das histórias mais celebradas do Demolidor, que é escrita pelo Frank Miller e desenhada também pelo David Mazzucchelli. E a gente tem esses especiais aqui, ó. Aqui é uma história do Frank Miller pintada pelo Bill Sienkiewicz, Amor e Guerra. Um show de arte e de roteiro.
E aí ele produziu também o Frank Miller, que é totalmente desenhado por ele, escrito e colorido pela ex-esposa, a Lynn Varley, a mesma colorice do Cavaleiro das Trevas, galera. Electra vive, ó. Ela tem esse formatão gigante. Realmente é um dos mais belos trabalhos do Frank Miller. E aqui, Demolidor, o Homem Sem Medo, que é escrito pelo Frank Miller também e desenhada pelo Romita Jr. Tá? E aqui a gente vê a origem, né, contado passo a passo, o surgimento e as motivações que levaram o Mestre Murdock, né, a se tornar o Demolidor. Então aqui, gente, é a década de 80. Na sequência, gente, anos 90, tá? Aqui eu tenho uma coleção, só mais uma observação. Todas essas edições que eu tenho em mão, elas foram republicadas, tá? Pela Panini Comics, que fez questão de trazer toda a história desse personagem e continua trazendo, ok? Então essa fase aqui, anos 90, a gente encontra a escritora Anocente. Anocente, gente. Essa aqui, gente, é uma fase maravilhosa. Aqui, inclusive, a gente conheceu mais personagens, entendeu? Mais vilões que foram acrescentadas aí à mitologia do herói. É uma ótima fase, tá? Então eu tenho a edição 1, a edição 2, tá? Aqui ele já encontra o Wolverine, não é? E aí segue, tá? É uma coleção chamada Saga do Demolidor, que conta toda essa fase dos anos 90. O volume 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. É uma fase espetacular. Vai até o número 16. Número 12, 13, 14, 15 e 16, não é? Quer dizer, esses últimos aqui, ó, a Inocente, ela passa a bola pro DG Chichester, tá? Que vai trazer essa história aqui, onde ele muda de uniforme, né? Que está sendo publicada também pela Panini, tá? Que é Caindo em Desgraça. A história que ressuscita a Electra, tá vendo? A Electra aqui, ela está de volta. Então essa é a década de 90. Seguindo, galera. Então a gente agora entrou no século 21. Então a gente tem esse clássico aqui, que é o Demolidor, o Diabo da Guerra, que foi escrito por Kevin Smith, né, cineasta, e desenhada pelo Joe Quesada, tá? Uma história espetacular. A gente tem esse especial aqui, ó, uma minissérie em 3 partes, que foi produzida, escrita pelo Jeff Loeb e desenhada pelo Tim Sale. Galera, eu considero esse trabalho aqui o melhor trabalho da dupla. Eles já fizeram grandes trabalhos, por exemplo, o Batman, né? Que foi o Longo Halloween e a Vitória Sombria, entre outras. Mas esse trabalho aqui tá maravilhoso. Aqui a gente vai conhecer, vai rever o passado do Demolidor no tempo que ele usava o uniforme amarelo, tá vendo? São os primeiros dias, agora com um olhar renovado por essa dupla aqui, genial. Demolidor, o Demolidor amarelo, não é? Muito show, galera, muito show.
E aí a gente tem esse Demolidor Eco aqui, que é desenhado pelo Quesada e é escrito pelo poeta das cores David Mack. Demolidor Eco, tá? Belíssima história. E aí finalmente entra em cena, gente, o Brian Michael Bendis, com esse Demolidor aqui, Tempo de Despertar, é escrito por ele e totalmente pintado em aquarelas pelo David Mack, o roteirista da edição anterior. E aí entra a fase do Brian Michael Bendis, galera. Isso de público e de crítica, e eu considero essa aqui a melhor fase do Demolidor, tá? Muita gente continua dizendo que é do Frank Miller. Eu adoro a fase do Frank Miller, mas essa fase para mim aqui é a melhor fase do Demolidor, não tenho dúvida. Isso aqui é muito show, cinematográfico. A história que é escrita pelo Brian Michael Bendis, uma saga, e que é desenhada pelo excelente desenhista Alex Maleev. Gente, isso aqui é bom demais. Ela segue aqui nesse segundo encadernado, tá? Demolidor, o rei da cozinha do inferno. E o Decálogo, gente, uma história com referências bíblicas, mas uma trama sinistra e assustadora. Decálogo. E aí o Brian Michael Bendis passa a bola e quem continua é o excelente Ed Brubaker. O Ed Brubaker foi simplesmente o cara que, segundo alguns, eu não concordo, mas a maioria dos críticos e dos leitores dizem que escreveu a melhor fase do Capitão América. Então tem aqui o Demônio do Pavilhão do Ed Brubaker, participação do Alex Maleev, do Brian Michael Bendis, e aí passa a bola. Aqui tem a última história do Brian Michael Bendis, tá, gente? Do Alex Maleev. Aí ele passa a bola pro Ed Brubaker e pro Michael Lark, outro excelente desenhista. Então a fase do Ed Brubaker continua aqui, do Mark Lark, e conclui aqui. O Retorno do Rei, tá? Bom, entre isso tudo a gente tem esse especial aqui, ó, Demolidor Fim dos Dias, tá? Que também é do Michael Brian Bendis e que faz uma célebre homenagem ao filme Cidadão Kane, de Orson Welles. Isso aqui, gente, é maravilhoso. E a gente tem essa fase aqui, ó, que é os Tentáculos do Demônio, que segundo alguns é o arco mais fraco do Demolidor. Eu gostei, tá, gente? Geralmente as histórias do Demolidor são muito reflexivas, entendeu? E são muito dramáticas, né? E tem um conteúdo muito, muito filosófico. Essa aqui talvez é a que tenha menos, mas ainda assim é uma história de super-herói perfeito. Que se conclui nessa aqui, ó. Terra das Sombras. Tá? Essa história começa aqui e ela é concluída aqui. É do Andy Dick, com os desenhos do Billy Tan. Aqui é o Johnson, Latorre e Chequeto. Continuando, hein? Bom, gente, então está no século XXI, não é? Então essas revistas aqui, essa coleção aqui, refere-se às mensais do Demolidor. Né? Às vezes ela é bimestral, trimestral, ela sai esporadicamente, não é? Mas seriam realmente, a ideia era a série mensal do Demolidor que saiu, que vem saindo, né?
ao longo desses 24 anos que a Panini então assumiu aí a liderança das publicações da Marvel no Brasil, tá? Então essa aqui tá uma mensal, tá vendo? Ela sai assim encadernada, bonitinha. E eu guardo nesses saquinhos plásticos, não é? Para preservar. Eu costumo guardar assim arcos, tá vendo? Três encadernados. Eu boto nesse pacotinho que aí ele dura uma eternidade, gente. A preservação é ótima. Esse saquinho eu chamo de polipropileno, tá? Ele é antioxidante e mantém a sua revista com uma durabilidade espetacular. Aqui continuando, tá vendo? Ó? Então essa é a série mensal do Homem Sem Medo, o Demolidor, que vem sendo publicada ao longo desses 24 anos aí, tá? Como eu falei pra vocês, eu não posso mostrar tudo porque eu ia passar a noite inteira aqui mostrando volume por volume e não resistindo à tentação de abrir as páginas e mostrar para vocês a arte desses caras. Aqui, Demolidor e o Homem-Aranha. Olha que capa belíssima pelo Alex Ross, tá vendo? Ó? Uma outra capa belíssima, bem realista, tá vendo? Pois essa aqui foi uma fase de conclusão dessa série aqui, Reinado do Demônio. Muito show. Tá? Então essa aqui é a série mensal do Demolidor que está sendo publicada. Ela não acabou, né? Ela continua. Aqui a gente tem a Elektra, né? Pintada pelo Bill Sienkiewicz, que é aquele artista que fez com ele Amor e Guerra, né? Que eu mostrei para vocês. E essa aqui, também é uma capa belíssima, tá vendo? Bem realista. Pois é, galera, essa é a minha coleção do Demolidor, ou parte dela. Como eu disse, eu não poderia, seria praticamente impossível mostrar todas para vocês. Mas eu espero que vocês tenham curtido, tá? Que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. E se serviu, deixa um like aí pro Washington, tá? Comentem sobre o que vocês acharam dessa coleção. E se inscrevam no canal, viu, galera? Me sigam aqui no Além do Crepúsculo. E a gente volta a se ver. Aquele abraço. Bom, dessa vez a gente nem se viu, né? Mas vocês ouviram o tom da minha voz. A gente se encontra. Tchau, galera.